Tudo certinho? Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar o trabalho sobre faltas simétricas e assimétricas, o exemplo 12.1 e 12.4 do livro de análise de sistemas de potência. Meu nome é Eric e eu vou fazer com o João. Primeiro a gente vai dar uma breve introdução aqui sobre circuitos simétricos e assimétricos. Falando primeiro sobre os simétricos. O que acontece são falhas uniformes nas três fases do sistema, o que acaba ocasionando correntes simétricas e distribuição uniforme das tensões. Esse tipo de curto-circuito ele acaba sendo a minoria dos casos, envolvendo ali por volta de 5% do geral de todos os curto-circuitos. Agora, os curto-circuitos assimétricos, eles envolvem os curtos de uma fase por terra, entre duas fases, ou das duas fases para o terra. Pode acontecer com uma ou com duas linhas abertas e acaba ocasionando correntes desequilibradas e envolve a maioria dos casos, são os curtos assimétricos. O primeiro exemplo é o exemplo 12.1. O exemplo envolve dois geradores com dois transformadores que são conectados através de uma linha de transmissão, como é mostrado aqui na figura. Aqui são os dados que o programa dá. Ele usa a potência de base como 100 MVA, a tensão 20 kV para os geradores. As indutâncias aqui de sequência positiva e negativa, ele usa 20%, de sequência 0 4%, e o XN 5%. Os transformadores têm como base 100 MVA, em relação de transformação é 20 delta para 345 Y kV. A impedância é de 8%, na linha de transmissão a base é de 100 MVA, com a base de tensão de 345 kV. A indutância que ele usa como base é 15%, as indutâncias dele é de 15% e de X0 é 50%. A gente vai fazer aqui os resultados analíticos para o circuito simétrico trifásico terra, que é o que pede o exemplo, né? Daqui a gente tem aqui dois circuitos equivalentes, para o primeiro aqui de sequência positiva e o segundo de sequência zero. Aqui a gente tem a matriz de impedância, que, por exemplo, a gente vai usar aqui a diagonal principal, né? E embaixo tem a matriz ali de sequência zero. Para o caso em questão, a gente vai usar essa equação aqui e a gente só vai considerar a corrente de falta na fase de sequência positiva, porque para o caso simétrico, a sequência de fase, a corrente de fase de sequência negativa e zero não são consideradas, né? São zero. Então, a gente vai pegar a tensão, né, e vai dividir pela impedância na linha K e coluna K, que no caso vai ser todas as impedâncias da diagonal principal. Né? Então, para a fase 1, a gente vai usar essa impedância na linha 1, coluna 1 e assim por diante. Então, a gente achou aqui os valores em PU para cada barramento. E depois a gente pegou a gente fez a corrente de base, né? A partir da potência e da tensão nos lados de baixo e no lado de alta. E aí, multiplicando o valor PU por essa base, a gente consegue encontrar os valores reais, né? Boa noite, eu sou o João Marcos e eu vou falar um pouco sobre o exemplo 12.4, onde o estudo será feito a partir de uma falta bifásica nas fases B e C e no Proterra. Bem, o sistema é o mesmo, o grande lance de um exemplo para o outro é que o tipo de falta é diferente.
Bom, como o sistema é o mesmo, os transformadores têm as mesmas impedâncias, os valores de potência são iguais e as impedâncias aqui também são iguais, tanto de positivo e negativo. Aí tem o circuito equivalente, com as sequências positivas e negativas ligadas. E para isso, né, encontrar o grande X da questão, encontrar a corrente de falta, a gente utilizou a equação 2, considerando a fonte com PU. Substituindo os valores, são vários valores aqui, então a gente achou da fase A, né, a fase positiva, a sequência positiva, desculpa, menos J4,4 PU, para negativa J2,5 PU, e para a fase 0, para a sequência 0, J1,9 PU. Bom, essa é a sua parte. Não, é 2.4 ali. Ah, tá, perfeito. Bom, como o curto, né? Somando todas a corrente aqui na fase A, as suas sequências, a corrente é zero na fase A. Para a fase B, a gente achou 6,67 PU com 154 graus. E para a fase C, a gente achou 6,67 PU e 25,4 graus. Bom, é importante a gente falar que a gente não encontrou o problema porque a gente tentou focar no que o exercício pedia, que era o curto na barra 4. Beleza. Substituindo, né, os valores base, a gente achou 19,26 kA para a fase B, para a fase C e a fase A, 0. Volta só um instantinho. E, claro, para a corrente de falta, 16,53 kA. Bom, a gente vai falar brevemente sobre o Anafaz. O Anafaz, como a gente já viu nas outras apresentações, é um programa para cálculo de curto-circuitos do CPEL. E a utilização do Anafaz é de extrema importância, né? Porque não só o CPEL usa para fazer os estudos, mas o próprio operador do sistema usa, a EPE para ver linhas, possíveis linhas, estudos de maneira geral também usa. Então, é um software de extrema importância. Aqui, a gente pode ver já o sistema dentro do simulador. Bom, o Simulite também tem uma grande importância. Como definição, a gente pode falar que é um software para avaliação do desempenho dinâmico do sistema de energia elétrica de grande porte e, claro, pode ser utilizado, né, para resolver problemas de fluxo de potência, curto-circuito estático e simulações das dinâmicas eletromecânicas. O Simulite, né, é um pouco menos intuitivo, né, porque você não consegue visualizar, como foi falado, mas a partir do momento que você começa a se familiarizar com o software, se torna interessante, porque ele já te dá ali, né, os valores de tensão, tanto da sequência positiva, sequência negativa, como da fase de fato. Eu vou apresentar agora os resultados que a gente encontrou, né? Por exemplo, 12.1. Aqui a gente vai ter
no caso, é o trifásico terra, né? A gente tem, primeiro, a gente vai analisar barra 1 e a barra 2. A gente tem aqui a corrente de falta, e aqui é a corrente de falta da sequência negativa e positiva. A gente percebe que para a sequência positiva a gente tem um valor, as duas outras são negativas, são zero, como a gente tinha explicado anteriormente, né, na parte analítica, e a gente encontra também o mesmo valor para todas as fases. O mesmo vai acontecer para a barra 2, então a gente vai ter o mesmo valor para as fases A, B, C, para a sequência positiva, para a sequência negativa e sequência zero, vai ser zero o valor. E a gente vai observar a mesma coisa nas outras duas fases. Valor para a sequência positiva e zerado na sequência negativa e na sequência zero. Aqui é o relatório que a gente pega do Anafaz. Aqui a gente vai ver também o módulo da corrente, ele mostra aqui. Então, a gente tem um módulo nas fases ABC e na sequência positiva. Na sequência zero e na sequência negativa, a gente vê que o valor está zerado. Mesma coisa para a barra 2, a gente tem o valor aqui nas três fases e na sequência positiva. E a mesma coisa acontece para as barras 3 e 4. Beleza. Aqui são os resultados, né, que a gente encontrou simulando no Simulite, o curto assimétrico, né, nas fases B, C indo para o terra. É possível ver que a corrente de falta na fase A é zero e as correntes na fase B e C são iguais, e tem também as sequências, tanto positivas e negativas de zero. Como está indo para o terra, agora a sequência, no caso, é zero, né? Não é simétrico, no caso. Desculpa. Como não é simétrico, existe a sequência zero, não é nula, no caso. E aqui a gente pode ver para a barra 1 e para a barra 2. Mesma situação, mesmo tipo de curto, de falta. Os resultados na barra 3 e na barra 4, os valores da corrente. A gente achou interessante já colocar a corrente em unidade, né? Não colocar em PU, mas atenção, a gente manteve em PU. Aqui são os resultados obtidos através da simulação lá na fase. A gente gerou o relatório e a gente colocou a imagem dele aqui, tanto da barra 1 quanto da barra 2. Mais uma vez, o módulo aqui a gente colocou em unidade, né? Não em PU, como está a tensão. Barras 3, barras 4. Os valores, já adiantando um pouco, né, dos resultados, quando a gente compara tanto os valores analíticos quanto entre os próprios softwares, foram bem parecidos. De fato, a gente não teve problema na barra 3. Como eu adiantei aí o outro slide, né? O erro aqui deveria estar em módulo, né? Mas dá para perceber o erro, no caso, explicando, né, como a gente fez. A gente está comparando o erro do simulador, do barramento 1, do barramento 2, do barramento 3, das correntes de falta. Do exemplo 12.1 e só do barramento 4 do exemplo 12.4. Outra coisa importante, esses erros foram feitos a partir do analítico, comparando o resultado encontrado no simulador com o resultado encontrado nos cálculos. Então, os erros ficaram bem pequenos aqui, como acho que nos outros grupos também aconteceu isso. Bom, conclusão. A gente pode colocar
esse primeiro tópico aqui na conclusão, porque, bom, esses programas, né, que a gente viu, a gente vai, espero, né, que todo mundo seja inserido no mercado de trabalho brevemente, e a gente vai começar a usar esse tipo de coisa, seja para estudar, para fazer um novo parque eólico, ver essa situação de como os dispositivos de proteção a gente deve inserir no sistema. Então, esse tipo de coisa a gente vai estar se familiarizando cada vez mais. Provavelmente, bom, foi o meu primeiro contato, né? Não sei vocês, mas provavelmente também deve ter sido. Então, foi muito importante esse trabalho para a gente poder ter, primeiro, tipo assim, a gente não chegar completamente cru, né, no mercado de trabalho. Provavelmente a gente vai fazer outros tipos de trabalhos parecidos na expansão de matéria, mas desde já a gente entende que esse trabalho foi muito importante. E a gente viu a apresentação do software, né, o que cada um faz, e a simulação das falhas, e a gente gostaria de agradecer a todos por ter ouvido a gente aí nesses 15 minutos.